Você já tentou operar com figuras gráficas, mas sempre sentiu que elas falham quando você mais precisa? E se eu te disser que o problema não está nelas, mas na forma de como você as utiliza? O mercado é manipulado diariamente e figuras gráficas sozinhas não são suficientes para garantir boas entradas, mas quando combinadas com Smart Money Concepts, elas se tornam ferramentas extremamente poderosas. Hoje eu vou te ensinar como alinhar padrões gráficos como triângulos, bandeiras e cunhas com conceitos institucionais como order blocks e liquidez do mercado. Isso vai te colocar à frente da maioria dos traders que ainda operam cegamente. Então fica comigo até o final, porque agora eu vou te mostrar como unir figuras gráficas com SMC da maneira correta. Antes de eu iniciar o conteúdo, eu tenho um recado muito importante para dar para você. A minha mentoria somente essa semana vai estar com 10% de desconto para quem garantir por esse vídeo aqui. O comentário que estiver fixado nesse vídeo, eu vou deixar o link lá e somente por aquele link você terá 10% de desconto. Esse desconto só será válido durante uma semana, tá? A partir de agora, a partir que o vídeo soltou, até domingo que vem você consegue garantir a mentoria por 10% de desconto e garantir a mentoria. Depois a gente vai fechar o carrinho e você não consegue mais, fechou? Então, se você quer garantir minha mentoria, onde eu ensino todo o meu operacional de forma didática, são 81 aulas somando 11 módulos no total, tá? São mais de 14 horas de aula, é muito conteúdo. Fora isso, você tem suporte vitalício, você tem acesso à minha comunidade no Telegram e no Discord, onde a gente faz reuniões semanais para analisar o mercado, e você também tem acesso vitalício às minhas análises, e todos esses bônus você recebe ao garantir a mentoria. E não se esqueça, tá? Hoje tá com 10% de desconto, então clica no link aí, lá no comentário fixado e garanta, porque só vai durar uma semana. Então bora lá pro conteúdo. E o conteúdo de hoje eu vou te ensinar como você alinha figuras gráficas com o Smart Money, tá? Isso aqui é um tema muito contraditório, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. Eu particularmente eu não vejo problema algum em você alinhar Smart Money com figuras gráficas. Eu não costumo fazer isso todos os dias, todo momento, mas em alguns momentos onde o gráfico ele se alinha perfeitamente com aquelas figuras e figuras que façam sentido, eu acabo utilizando, tá? Então hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar com contexto, uma análise contextualizada em cima de figuras, né? Você operar figura gráfica sem entender liquidez, sem aprender como o Smart Money funciona, é muito arriscado, isso eu não recomendo. Agora, se você tem o Smart Money ao seu lado ali, você consegue utilizar o Smart Money ao seu favor junto das figuras, não tem problema algum, porque você vai estar operando de forma contextualizada, tá? Então, de costume, como de praxe, quem já conhece o canal aí, eu sempre faço a parte introdutória primeiro, depois eu vou para a parte explicativa dentro do gráfico e um exemplo real no gráfico para vocês entenderem, tá? Então, primeiro aqui, vou utilizar o exemplo da bandeira, tá? Bandeira é uma figura de continuidade. Então, normalmente, uma boa bandeira a gente vai encontrar em ondas corretivas de Elliott, tá? Onda 2, onda 4, a bandeira vai ser bem interessante. E sempre utilizando o contexto, por exemplo, tem um ponto de interesse em uma certa região dentro do mastro da bandeira, ela está gerando liquidez nos fundos para poder capturar essa liquidez e atingir o nosso POI do mastro da bandeira para fazer um choque na micro e subir, continuando a tendência. Então, tudo isso aqui é válido, tá? Uma outra coisa também, uma outra figura que eu gosto de utilizar muito é a cunha. A cunha é uma ótima figura para você utilizar junto do Smart Money. Então, ela deixa, normalmente a cunha sempre vai deixar essa liquidez, vai violinar essa liquidez atingindo uma região de interesse para poder subir. Isso aqui é muito comum, isso aqui funciona muito, tá, rapaziada? Então, sempre que você vê uma cunha que está contextualizada com Smart Money, você pode utilizar sem medo. É uma figura que eu utilizo muito junto da SMC. Inclusive, eu peguei uma operação essa semana no índice baseado numa cunha, passei para os meus alunos e a gente fez bastante grana aí no índice, né? Chegou a pagar, acho que 830 pontos, se eu não me engano. Uma operaçãozinha bem tranquila. Então a gente pode utilizar certas figuras. Figuras que eu não recomendo você utilizar com o Smart Money. Primeira de todas, topo duplo e fundo duplo, né? O famoso M e o famoso W. Cara, isso aqui é liquidez pura. Então você operar nessas figuras é muito, muito arriscado e não tem muito que contextualizar Smart Money nisso aqui. Uma outra figura boa de se operar é o retângulo. Por quê? O retângulo, se você opera da maneira correta, esperando ele capturar a liquidez, você está operando uma estrutura de Wyckoff, né? Para quem não sabe, o Wyckoff, ele é o pai do SMC. O Wyckoff foi quem criou o Smart Money, tá? Tudo que a gente sabe de SMC, o primeiro cara que veio ali com tudo foi o Wyckoff. Tem bastante vídeo aí no canal sobre o Wyckoff, já fiz live
live também sobre isso, então é um tema que eu abordo bastante. E por que que é interessante, né, o retângulo? Por que que ele anda lado a lado com o Wyckoff? Ele gera essa base de liquidez, ele captura a liquidez, faz um choquezinho na micro, volta numa região de interesse, e aí ele segue o fluxo, tá? Então o retângulo, se você utilizar ele com o intuito de liquidez, captura de liquidez, ele é muito forte e ele é muito bom. Um outro padrão muito bom também que eu recomendo vocês utilizarem de figuras é a deriva. Deriva é aquele padrão que é como se fosse uma cunha, só que ela aponta muito para cima, né? Em vez dele apontar para baixo, uma reversão mais simples, ele aponta para cima. E junto disso, quando a gente tem esse tipo de figura, a gente vê o volume decrescente, né? O volume ele tá alto aqui, ele vem caindo. E nisso que ele vem caindo, ele demonstra a reversão, e aí ele aumenta, dando pra gente a reversão gráfica, vem com muita força revertendo. Então a deriva também é uma boa figura. E sempre a gente contextualiza com o conceito de smart money. O que que eu quero dizer? Eu falo sobre liquidez, né? Por exemplo, voltando aqui na bandeira, eu vou fazer uma simples bandeira aqui, que a gente procura um contexto em cima do smart money. Por exemplo, a gente tem um order block nessa região ou um fair value gap. Dentro da micro, a bandeira começa a gerar liquidez nessa região e ela vem, captura a liquidez, faz o choque. Então isso aqui, ela bateu naquele POI no time frame maior, time frame menor. A gente vê ela capturando liquidez. Essa captura de liquidez traz contexto. A bandeira é uma figura de continuidade, então a gente vai operar na continuidade da tendência, continuidade de alta, tá? Ele faz o choque para alta aqui, dando oportunidade para a gente, tá? Nada mais é do que esse padrãozinho aqui, nada mais é do que uma estrutura de Wyckoff na diagonal, tá, rapaziada? Por isso que eu digo, não é toda figura que é interessante a gente utilizar dentro do Smart Money. Agora, bandeira, cunha, deriva e o nosso retângulo, eles são estruturas de Wyckoff em posições diferentes, tá? Então aqui o que a gente vê é uma estrutura de reacumulação na diagonal. E aí ele acaba formando uma bandeira, tá, rapaziada? É isso que faz essas figuras serem interessantes. Mesma coisa, tá? Do que um ending na diagonal de Wyckoff. Por isso que é interessante. Vou mostrar no gráfico para vocês agora, que é o principal aí, né? Onde vocês vão realmente aprender dentro do gráfico. Então, bora lá. Então, vamos lá. Tô aqui no índice, tá? Isso aqui foi uma operação que eu passei para os meus alunos essa semana, baseado em 15 minutos dentro do índice, onde a gente tinha o preço fazendo uma tendência de queda aqui, uma simples correção, tá? Isso aqui é uma cunha de correção, tá? Isso aqui é uma cunha. Tem gente que interpreta isso como uma bandeira, para mim é uma cunha porque o preço ele tá afunilando. E como eu disse, né, a cunha é uma figura que ela funciona na base dos conceitos de Wyckoff, tá? Ela funciona dentro da nossa metodologia de Wyckoff, de acordo com o ending na diagonal. E que o que que a gente espera? A gente espera que o preço ele crie liquidez, capture essa liquidez, faça o choque e dê uma entrada para a gente. Então, é isso que a gente espera de uma cunha, e aí ela reverte. Qual que é o fluxo do mercado aqui? O fluxo do índice já faz um bom tempo que ele está um fluxo de alta. Ele vem renovando seus topos e fazendo máximas maiores. Então a gente espera que ele continue renovando essas máximas e que mantenha essa renovação de estrutura aqui, continuando a tendência, tá? Então o que que a gente faz? A gente só opera para compras. O índice ainda não fez uma mudança de característica para venda, então a gente espera comprar nesses cenários, tá? E junto disso aqui, cadê o contexto, né? Cadê a liquidez? Ele tem que gerar liquidez nesse ponto pra gente, e ele tem também, né? A gente tem um ponto de interesse. Se a gente pega toda essa estrutura de alta e passa o nosso volume profile, a gente tem este ponto de interesse aqui, ó. A gente pode marcar esse ponto de interesse bem aqui, ele tá batendo ali, a gente tem até aqui embaixo como ponto de interesse, a gente espera que o preço feche essa região. E aqui você já contextualiza. A gente está falando de um conceito de Wyckoff. A gente tem o nosso PS, tá? Ele vem, isso aqui é uma reacumulação, ele tem o nosso PS, ele vem corrigindo na nossa fase A, ele faz para a gente ali o SC, né? Na verdade o PS foi aqui, o SC esse segundo ponto, ele vem fazendo os nossos testes, AR e secundário testes, até que ele vem, faz o nosso Spring
e depois do Spring ele faz o teste dando gatilho de entrada, tá? Então isso aqui é tudo o contexto de Smart Money junto de figuras gráficas, né? A gente espera sempre a captura de liquidez, tá? Por mais que você for operar figuras gráficas, você tem que esperar um dos dois pontos. Ou você espera uma captura de liquidez, ou você espera que ele mitigue uma região interessante. Como vocês podem ver, né, o nosso volume profile, ele destaca pra gente essa região de interesse, essa regiãozinha aqui atrás, ó, de 15 minutos. Isso aqui é um order block, tá? Uma região de interesse, então ele tende a mitigar essa região. Então o preço ele vem trabalhando, ele olha como é que captura aquela liquidez que a gente tinha marcado. Assim que ele captura a liquidez, ele faz o choque para a gente bem nesse ponto aqui. E aqui você tem um contexto ali dentro de SMC, né? SMC a gente só opera após o choque ou após a renovação de estrutura. Ele fez o choque, o que que ele demonstra com esse choque para a gente? Ele demonstra a inversão de fluxo, né? O preço vem, faz o choque, agora ele é um fluxo de alta, ele veio de uma queda, uma pequena queda, agora um fluxo de alta. E após o choque que a gente procura um gatilho de entrada. Quando a gente observa que a gente tem um baita Fair Value Gap nessa região, Fair Value Gap é um gatilho muito interessante, e esse cara aqui é um gatilho que a gente pode utilizar, tá? Um gatilho institucional, o stop abaixo dele, entrada quando o preço entrar no nosso Fair Value Gap. A gente pode utilizar como alvo por se tratar de 15 minutos, pode utilizar esse topo como alvo, esse topo anterior também como alvo, até mesmo esse topo aqui, tá? E aí você monta sua entrada, a gente tá falando de 15 minutos, tá? Isso aqui eu tô dando uma resumida para vocês. O ideal é que vocês vá lá em 2 minutos e refinem a sua entrada. Isso aqui tem um monte de vídeo ensinando, vocês fazem aí do jeito que melhor for. Senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito extenso. A gente vê aqui o preço, ele vai, trabalha de forma lateral, captura a liquidez, ativa a nossa ordem e daí, ó, 680 pontos, como eu disse, daria até para levar um pouco mais para cima. Daria ali quase 1000 pontos, tá? A entrada que passei para meus alunos foi mais embaixo. Quando a gente, como eu falei, a gente refina em 1 minuto. Vou até deixar o print da entrada aí na tela para vocês. A gente pegou bem nesse ponto aqui, ó. Pegou bem aqui abaixo. Tá dentro desse order block, o stop no fundo e o alvo no topo aqui, que já traz um risco-retorno muito maior. A gente teve uma entrada de 1000 pontos, 15 para 1 de risco-retorno. Um outro exemplo de você poder alinhar figura gráfica com SMC foi antes dessa movimentação aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Tirar essas marcações para vocês verem de forma limpa. Foi essa bandeira, o preço veio renovando, ele fez a bandeira, renovou a máxima depois para a gente, né? Criou liquidez nesse topo, trazendo mais ênfase de que o preço ele iria subir e iria continuar a tendência. Ele respeita para a gente aqui o quê? Ele respeita para a gente um baita de um Fair Value Gap nessa região, tá? A gente pegar aqui atrás, passar o volume profile, vamos ver onde que bate o nosso volume profile. Bate um pouco abaixo, mas olha as barras de volume que a gente tem na mesma região do nosso FVG. Então isso aqui traz bastante ênfase. O preço toca no FVG, a gente espera que o preço renove a estrutura. Então se a gente vier aqui, ó, 2 minutos, olhar mais de perto no fechamento do mercado lá naquela região, a gente vai ver que ele fechou o dia capturando liquidez, ó. Ele fecha o dia capturando essa liquidez. No outro dia ele abre com um gap de alta. E esse gap de alta ele faz o que pra gente? Ele faz o nosso choque. O que é o choque? Mudança de característica da operação. Então ele faz o choque pra gente aqui, fez o choque, ele dá o gatilho pra gente, né? Qual que foi o gatilho de entrada? Esse aqui foi uma entrada, bastante aluno meu pegou também, no gap de liquidez, tá? Ele pegou aqui no gap de liquidez, junto disso tinha o breaker block que ele deixou nessa mesma região. É o gatilho de entrada e mais uma vez uma operação que paga muito bem, onde a gente poderia utilizar como alvo essa região aqui, que é a base da bandeira, que seria ali nossa liquidez de 2 minutos, ou a liquidez externa de 15, que aí seria um alvo bem maior, né? Um alvo que vai até lá em cima, que seria esse cara aqui, ó, liquidez externa. O preço foi lá atingir. Operaçãozinha tranquila, né? Se você pegasse aqui, ia dar 1.200 pontos até a base, até lá em cima daria muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. A gente tá falando de 2.600 pontos, galera. É coisa pra caramba. Mais uma vez, uma entrada simples, utilizando figuras gráficas ao seu favor. É o que eu falei, dependendo da figura gráfica que você utiliza, não tem problema algum de você aplicar ela no seu operacional, porque é algo que soma. O que não faz sentido é você pegar figuras que não entram no contexto de Smart Money e tentar aplicar elas, tá?
utilize figuras que andam lado a lado ali do Smart Money. Como eu falei, você pode utilizar cunha, deriva, bandeira e retângulo. São essas 4 figuras aí que eu recomendo você utilizar junto do Smart Money, fechou? Vocês conseguem também aplicar essas 4 figuras na teoria de Elliott, tá? Normalmente a gente vê uma deriva no fim de ciclo, a gente vê cunhas de continuidade e bandeiras de continuidade, retângulos também, que são figuras de continuidade, no meio de tendência, onda 2 e onda 4, tá? Então utilize com sabedoria essas figuras aí. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.